Vamos lá. Pronto, pessoal. Gravação foi liberada. Tudo ok? Dá só um ok aí para a gente poder seguir? Tudo ok. Beleza. Galera, então vai só. Ok. Beleza. Não, porque assim, para ver se vocês estão vendo a tela compartilhada. Porque agora eu estou vendo a tela, não estou vendo vocês. Pessoal, como a gente tinha falado semana passada, né? Essa semana vai ter a primeira aula da modelagem e simulação. Semana que vem vai ser a turma de legislação. Tá certo? Como essa aula fica gravada, aí na hora que você quiser assistir, né? Inclusive, a atividade de hoje, você vai precisar rever o exercício 2, então é mais um motivo você, depois você olhar com mais calma o exercício, tá? Então, pessoal, então como a gente, para a gente, né, visualizar este assunto, eu vou pegar alguns tópicos para a gente analisar o programa, tá? Então, assim, um dos primeiros tópicos que a gente precisa ver dessa modelagem é a teoria das filas, certo? Então, vai lá, diz ela assim, ó, as filas são um evento do cotidiano de qualquer sistema, seja para uma pessoa, que é o que a gente está mais acostumado a visualizar, né? Você chega lá no banco, aí você recebe lá, previsão de atendimento, você deverá ser atendido em até 20 minutos, certo? É por conta desse método que as empresas, né, executam esse tipo de cálculo. Processo de manufatura ou prestação de algum tipo de serviço, ou seja, pessoa, indústria e serviço. Por exemplo, é comum para uma pessoa enfrentar filas no atendimento bancário, na compra de ingresso para assistir ao jogo do seu time favorito, quando é atendido no supermercado, ou seja, tudo é aquela questão da fila, né? Então, existe aquela questão da fila única, né? Então, teoricamente, a fila única, ela tende a andar mais depressa do que aquelas filas individuais, certo? Pode ser que até que uma fila ou outra, né, ela ande mais depressa, mas vai depender se você vai estar na fila certa ou não. Outras formas de filas temos quando um produto fica aguardando para ser processado no centro de trabalho, ou quando o arquivo aguarda para ser impresso na impressora. Aquela história a impressão está na fila, né? Ou ainda de uma forma mais abstrata, como no caso de um dado ou arquivo esperando para ser processado pelo servidor de seu computador. Só um minutinho para liberar a entrada de mais alguém aqui. Clássico. Beleza. Vamos lá. Beleza, Plácido? Seja bem-vindo aí. Então, vamos lá. Opa, Então, boa dando noite. sequência. Boa, né? Então, gente, isso aqui é uma receita de bolo, tá certo? Basicamente, para responder a questão, basta seguir o passo a passo. Então, para a modelagem das filas, alguns termos e conceitos precisam ser, né, compreendidos. Então, o primeiro termo aí é o conceito de tamanho da população. O segundo conceito é o conceito de processo de chegada, processo de atendimento, quantidade de atendentes, organização da fila. Vou apagar essa primeira, eu estou usando o mouse, como eu estou longe de casa, não estou com a pranchetinha. Tamanho médio da fila, o tamanho máximo da fila, isso aqui é usado muitas vezes na parte de trânsito, né? Tem sinais, né? Tem equipamentos que captam o tamanho máximo da fila para poder acionar o sinal lá na frente. Tá? É um pardalzinho que identifica na hora que a fila de carros chega a um certo patamar, é hora de ligar o sinal sem esperar o tempo, né? O tempo correto, né? Tempo médio de espera na fila, tá certo? Então, a gente vai passar por cada um desses tópicos aí para poder fazer exercício. Então, lá, referente ao tamanho da população, né? Veja que muita coisa aqui é baseada em estatística e em probabilidade, tá certo? Então, quando a gente fala tamanho da população, certo? A gente vai depois falar em amostra e coisa tal.
Então, o tamanho da população está relacionada com a quantidade de usuários. Neste caso, os usuários são denominados clientes, que precisam ser atendidos. Para isso, serão organizados numa fila para possibilitar este atendimento. Aí, segundo Lieberman, se a população de clientes a ser atendida for muito grande, ela pode ser considerada infinita. Do mesmo modo, caso a chegada de novos clientes à fila não afetar a chegada de outros clientes que eventualmente possam compor a fila. Então, é como se fosse diferente de banco, né? Banco, o que acontece? O banco, quando dá 4 horas da tarde, não entra mais ninguém no banco. Então, o que o cara faz? Aumenta o número de caixas para que aquele público que estava acumulado na fila, ele ande mais depressa, né? Então, assim, é aquela história. Vamos acelerar o processo agora para poder eliminar a fila, né? Agora, se o banco continuasse aberto, então ele teria exatamente a entrada de pessoas de uma forma constante e daria exatamente esse processo independente. De outra forma, quando o tamanho da população de cliente é pequeno, a chegada de novos clientes pode afetar a chegada de outros e alterar a dinâmica da fila, certo? Então, um contexto aí. Processo de chegada. O processo de chegada indica qual é o padrão de chegada dos clientes no sistema. Este processo de chegada de clientes à fila pode acontecer de maneira constante, ou seja, taxa. Taxa de chegada de clientes na fila por unidade de tempo. Então, taxa, a gente vai precisar calcular essa taxa, né? É sempre a mesma. Deste modo, o modelo é denominado determinístico. Por outro lado, quando o processo de chegada de clientes à fila não respeita um tempo determinado, ou seja, chega clientes na fila em uma taxa por unidade de tempo diferente, ou seja, de 8 às 10, a quantidade de clientes que chega é uma, mas de 11 a 1 da tarde, o fluxo de clientes ele é maior, porque, sei lá, o cliente está aproveitando a hora de almoço dele para poder executar alguma tarefa. Liberar a entrada de Wildes. Olá, Wildes. E lá é o seguinte. Então, nessa última situação, quando o tempo de chegada dos clientes é aleatório, o modelo segue uma distribuição de probabilidade, permitindo a realização da modelagem do processo. Porque, olha só, se é uma taxa constante, é uma regra de três que você faz e pronto, né? Mas, quando esse fluxo, esse tempo de chegada de cliente, ele é aleatório, então a gente vai ter que fazer o quê? Uma probabilidade permitindo a modelagem do processo. Certo? Vamos lá. Terceiro termo, aí dando sequência aqui, ó. O comportamento estatístico dos clientes para terem acesso ao sistema de filas pode ser descrito por uma distribuição de probabilidade empírica, ou seja, eu vou passar para vocês um bocado de fórmula, tá certo? E aí vocês vão imprimir e usar ela para responder as questões. Empírica quer dizer que não tem demonstração, tá? A fórmula é essa e acabou-se. Que pode ser representada por um modelo analítico. Analítico quer dizer fórmula, né? Através de fórmula. Geralmente, o modelo utilizado nesse caso é a distribuição de Poisson, que permite representar a forma como os clientes são gerados pela fonte. Para demonstrar esse comportamento, é necessário ter somente a taxa média de chegadas. Para isso, a taxa de chegada de cliente por unidade de tempo é chamada por lambda. Então, o que é lambda? Taxa média de chegada de cliente na fila. E a unidade qual é? A unidade é por hora. Tantos clientes por hora. Tantas peças por hora. Tantos arquivos por hora ou por dia. Tá? Além da taxa média de chegada de cliente na fila, outro fator importante no processo de chegada é o IC, que é o intervalo de chegada. Ou seja, qual é o intervalo entre a chegada de um e outro cliente em um sistema de fila, tá certo? O próximo termo, eu tenho o processo de atendimento. Processo de atendimento também chamado de modelo de serviço, tem como principal fator medido o tempo de serviço ou de atendimento, que é o tempo que o atendente utiliza para realizar o atendimento necessário ao cliente. E é representado pela letra, pelo símbolo μ. Então, o
o lambda é a taxa média de chegada de cliente, e o Mi é a taxa média de atendimento por unidade de tempo. Ou seja, quanto tempo eu levo para atender cada cliente? O Mi. Mi é tempo e o lambda é a quantidade de clientes por hora, ou pela unidade de tempo. Tem igualmente, como acontece no processo de chegada, o atendimento pode ser determinístico, constante ou estocástico, aleatório. No caso do processo de atendimento aleatório, a distribuição que representa os tempos de atendimento é a distribuição exponencial negativa. Tá certo? Como já vou passar para vocês a fórmula, então não precisa se preocupar com essa demonstraçãozinha aí lá da estatística. Essa distribuição é fundamental para o estudo sobre filas, pois ela geralmente é usada para representar tempos de atendimento através de uma distribuição contínua. Certo? Lembra que é a taxa média. Quarto tópico, quantidade de atendentes. Então, a quantidade de atendentes nada mais é do que o número de servidores que estão em uma fila para realizar o atendimento aos usuários do sistema. Então, nesse sentido, em um sistema pode se deparar com um ou mais atendentes que estão ou não disponíveis para o atendimento aos usuários. Ou seja, às vezes você tem uma fila do caixa que é só para atender malote, né? Ou seja, são aqueles clientes de pessoa jurídica, né? Ele vai atender exclusivamente esse pessoal, ou aquele caixa exclusivo para jogos na loteria, ou caixa exclusivo para idosos, né? Gestantes. Então, exatamente, são esses caixas aí, esses atendentes que podem ou não estar disponíveis. Organização da fila, né? A organização da fila é o resultado do modo como o processo de atendimento ao cliente é realizado. Geralmente também pode ser denominada de disciplina do atendimento, ou seja, você pode ter uma fila única para atender várias caixas, ou eu posso ter uma fila para cada caixa, né? E aí eu tenho essas formas de como disciplinar a fila. Essa organização denomina-se em inglês FIFO, né? First in, first out. Que é uma coisa bem comum, né? Que a gente trabalha, que é o primeiro que chega, é o primeiro que sai. Principalmente quando a gente trabalha com data de vencimento de produto, né? O primeiro que você compra tem que ser o primeiro que você usa. Então, quando você compra qualquer produto mais novo, você coloca ele atrás da prateleira para que o da frente tenha saída mais rápida. Se por acaso você estiver no supermercado comprando um pão de caixa, por exemplo, né, o pão de forma, né? Se você vê que as embalagens da frente estão com a data muito próxima da validade, vê se lá atrás não tem outro mais antigo, porque exatamente eles usam esse processo, né? O primeiro deve sair primeiro. Então, existe também a organização de fila, que é muito empregada em centros de distribuição, que a gente falou, armazém, em que o último cliente a chegar, nesse caso, o último produto é o primeiro a ser atendido. A essa organização dá-se o nome de life, ou seja, é o contrário, né? O último a chegar é o primeiro a sair. Né? O tamanho médio da fila. O tamanho médio da fila é a quantidade média de clientes em uma fila por uma unidade de tempo. Uma fila nem sempre possui a mesma quantidade de clientes, logo, se for realizado uma medida do número de clientes, em um determinado período de tempo, é possível obter o tamanho médio da fila. Tá certo? Ou seja, a fila pode estar com 4 pessoas ou pode estar com 8 pessoas, mas aí para poder analisar o processo, eu preciso ter o tamanho médio da fila. O tamanho máximo da fila, geralmente o tamanho máximo da fila funciona como limitador do tamanho da fila, nesse caso é quando ele está muito grande, ou seja, se eu não me engano, lá no Carrefour, eles têm umas marcas amarelas. E na hora que a fila ultrapassa aquela marca, aquela faixa amarela, ele automaticamente abre novos caixas. Certo? Porque exatamente é a fila limite que ele estabelece. Claro, em épocas do mês, né, de fim de mês, aí como o fluxo de pessoas é muito grande, nem isso resolve. Aí aquelas filas realmente terminam existindo. Geram grandes filas formadas por motoristas que desejam abastecer seus automóveis e aproveitar a promoção. Nesse caso, se a fila de um determinado posto estiver muito grande, o motorista vai verificar
se outro piso está com uma fila menor, para tentar ser atendido mais rapidamente. Então, o próprio cliente, né, na hora que entra no estabelecimento e vê o tamanho da fila, ele mesmo já insere na cabeça, não vou ficar aqui, vou para outro lugar. Tá certo? Então, essa limitação do tamanho máximo da fila é exatamente para evitar esse tipo de sentimento do cliente. Tempo médio de espera na fila. O tempo médio da espera na fila depende inicialmente do tipo de organização da fila. Portanto, se um cliente chega em uma fila com 8 usuários à sua frente, o tempo médio de espera na fila será um tempo total gasto para todos os clientes sejam atendidos, dividido pelo número de clientes atendidos. Ou seja, se o tempo total de atendimento for 18, 16, e o tempo médio da fila será, é só dividir 16 por 8, que era o número de clientes. Né? Essa continha é bem simples de ser feita. Aí vamos lá. Modelagem. Né? Então, olha lá. Os processos, normalmente, isso aqui é usado na parte de indústria, né? Indústria, transporte, né? E por aí vai. Então, os movimentos, os processos industriais apresentam o maior número de aplicações da teoria das filas. Pode-se se empregar essa teoria tanto para um processo de produção da área metal-mecânica, como para a indústria que manufatura produtos alimentícios. Além disso, a teoria das filas pode ajudar um gerente a definir o layout de uma fábrica nova, de forma que ela opere com menor taxa de espera nas linhas de produção. Isso poderia otimizar os recursos alocados para o projeto a fim de torná-lo mais assertivo e viável economicamente. É evitar o tempo ósseo, né? Tempo de espera entre uma fase e outra. Outro exemplo poderia ser a simulação por meio da modelagem das filas para melhorar o processo de produção da empresa. Nesse caso, poderia ser uma simulação que visa a troca de algumas máquinas que atualmente não apresentam a eficiência esperada devido à defasagem tecnológica dos equipamentos, simulando os produtos produzidos no sistema atual e como a empresa ficaria após essa modificação. Um exemplo, imagine que você, no caso da minha esposa é advogada e ela trabalhava, né, num escritório que precisava digitalizar todos os processos, todos os documentos. Então, o que acontece? Se ela utilizasse o scanner comum, o tempo que um scanner comum ele leva, somente para liberar a entrada de alguém aqui, Matheus. Oi, Matheus. Então, se você for contabilizar o tempo que um scanner, que custa, sei lá, R$200, R$300, né, leva para imprimir uma folha, 1 minuto, né, 2 minutos, vai depender, né, do tipo da qualidade que você quer baixar o documento. E mas se você precisa fazer 100, né, veja o tempo que você vai perder só para escanear o documento. Então, o que a empresa lá fez? Ela investiu no scanner profissional e ela automaticamente já escaneava os 2 lados da folha. Certo? Então, nesse caso aí, então só pela mudança aí desse equipamento, se ganhou em tempo e ganhou em eficácia. Deixa eu ver que alguém chegou no chat aqui. Fala, Leandro. Beleza? Boa noite, Nanis. Oi, beleza? Eu estou meio trocado aqui, porque eu estou só com a tela, aí geralmente não consigo estar visualizando o chat, tá? Aí qualquer coisa, ou manda pelo WhatsApp, que eu estou com o WhatsApp aqui aberto, ou então fala pelo áudio mesmo. Beleza. Então, pessoal, então a gente estava dando exemplo da questão de você investir, né, em equipamentos para você não ter, já pensasse, né? Por exemplo, em casa eu uso aquela multifuncional, né? E quando eu quero escanear alguma coisa, né? Então, você deixa lá a folha escaneando e vai fazer outra coisa. Porque se você ficar esperando o tempo de você, né, ler, né? E aí depois tem que colocar outra folha, né? Outra folha, né? E aí você pode ter uma máquina que você faz automaticamente, ele puxa automaticamente em cada folha e já seleciona em ordem, né, todas as cópias digitalizadas. Ou seja, é um tempo que você consegue agregar no seu processo de execução do trabalho. Vamos lá. Aí, olha só. A gente só vai aprender esse modelo aqui, tá?
Esse modelo aqui, o MNI, tá? Então, o modelo de fila mais empregado no estudo da teoria das filas é o MN1, na verdade, desculpa. Que representa um sistema com a fila de um único atendente, ou seja, o 1 aí é de um atendente só, em que se considera que os tempos entre as chegadas de clientes e os tempos de atendimento obedecem à distribuição exponencial. Não se preocupe, porque eu vou passar para vocês as fórmulas, tá certo? Como falei no começo da aula, essas fórmulas são empíricas, ou seja, não há demonstração, tá certo? Então, assim, é olhar e aplicar a fórmula da questão. Então, nesse modelo também não há limitação no tamanho da fila em relação ao atendente. E a organização da fila é do tipo FIFO, né? Ou seja, o primeiro que chega é o primeiro a ser atendido. Para o modelo MMU, tem-se algumas fórmulas que seguem as delimitações conforme definidas no parágrafo anterior e que conduzem o comportamento deste modelo. As variáveis das fórmulas são lambda, que a gente já aprendeu o que é, né? Lambda é a taxa média, né? Que representa a taxa média de chegada de cliente. O MI, que representa a taxa média de atendimento por unidade de tempo. E ρ aí, né? Que representa a probabilidade de que o sistema esteja ocupado. Então, a formulazinha, ó, é esta tabelinha, tá certo? É esta tabelinha. E se vocês quiserem dar um print e logo agora para ficar com esse arquivo salvo, tá certo? Porque na questão que a gente vai fazer agora, a seguir, a gente vai usar a aplicação direta da fórmula. Não se preocupe com a origem da fórmula, tá certo? Então, vamos lá. Então, aplicações. O estudo das filas é um assunto que abrange vários setores. Muitas vezes elas são consideradas como ineficiência de um sistema de atendimento. Contudo, para uma organização que deseja reduzir a zero suas filas, por exemplo, terá que se envolver e gastar uma quantidade muito alta de recursos que pode tornar a atividade insustentável. Tá certo? É por isso que existe uma lei, né, do Código de Defesa do Consumidor, que o cliente, né, não deve passar mais do que 30 minutos na fila do banco, né? Então, por isso que o banco, ele oferece outras formas. Tem como voltar o slide anterior, hein? Que eu não consegui tirar o print, não. Rapidinho. Peraí. Agora. Peraí. Dependendo de qualquer coisa, matéria eu vou disponibilizar, você vai ficar também com esse arquivo em PDF. Beleza. Beleza? Vamos lá. Então, pessoal, então, se você está lá, a previsão da sua... Beleza. Espera aí. Agora. Se você tem a previsão de você passar 20 minutos na sua fila do caixa, se fizeram conta, diz que, olha, para você reduzir esse tempo, o investimento não vai ser suficiente, né? Você vai gastar mais e não vai ter tanto retorno, tá certo? Então, no decorrer das atividades, pode tornar uma atividade insustentável do ponto de vista financeiro. No decorrer das atividades cotidianas, existem muitas ineficiências que ocorrem por diversos tipos de espera. Por exemplo, deixar equipamento esperando para ser consertado pode resultar em perdas produtivas, né? É a mesma coisa que acontece em assistência técnica. Você manda a sua impressora e o cara está lá esperando peça, está aguardando peça, né? Então, ela está esperando e ela está perdendo, né? Ela está deixando de produzir. Caminhões que precisam aguardar para serem descarregados. Por exemplo, você está numa obra e você contratou o caminhão betoneira. Aí tem um caminhão betoneira na frente e o de trás está esperando o da frente e ele termine. Então, pode atrasar o carregamento posterior. Aviões esperando para decolar ou pousar podem afetar os horários de voos seguintes. Ordens de produção esperando para serem processadas. Ou seja, são inúmeras áreas de atuação quando tem essa questão de você quer evitar o tempo ocioso, né? Você quer evitar ou pelo menos reduzir, né, o tempo de espera para
para a realização da atividade. Então, dentro do contexto, fica claro que a teoria das filas pode ser aplicada em diversas áreas. Processos industriais, atendimento comercial, transporte, serviço social, entre outros. Então, vamos lá. Então, diante disso aí, ó, vamos fazer exercício, certo? Para fixar aquelas fórmulas. Então, lá. O número médio de peças que chegam ao posto de trabalho é igual a 10 peças por hora. Assumir que o tempo médio de processamento, ou seja, de atendimento por peça, seja de 4 minutos, e ambas as distribuições de intervalos entre chegadas e tempo sejam exponenciais, responder as seguintes questões. Então, primeiro, qual é a probabilidade do posto de trabalho estar livre? Qual é o número médio de peças esperando na fila? Qual o tempo médio que uma peça gasta no sistema? Ou seja, é o tempo na fila mais o tempo de atendimento. E quantas peças serão processadas em média por hora? Tá certo? Então, o que é que eu fui dado na questão? Ó, foi dado lambda. Lembra que lambda o que é? Lambda é o tempo, né? O tempo de peças que chegam por hora. 10 peças por hora. E o tempo de execução, de atendimento, é de 4 minutos. Então, eu tenho um lambda igual a 10 peças por hora. E, em média, ele fala aqui uma peça a cada 4 minutos. Ou seja, se eu estou relacionando por hora, então, se a cada minuto, a cada 4 minutos, eu atendo uma peça, em 1 hora, eu vou atender 15 peças, a regra é 3. Né? É só multiplicar 15 vezes 4, eu vou encontrar 15 peças por hora, né? É só dividir, 60 por 4, né? Porque se cada peça é 4 minutos, eu vou atender 15 peças por hora. Então, eu tenho 1.015 peças por hora, tá certo? Então, vai. Então, a primeira coisa que ele quer saber é o quê? Ele quer saber qual é a probabilidade do posto estar livre. Aí, se você vai voltar lá naquela tabelinha, probabilidade do sistema esteja desocupado, não foi? É isso? Probabilidade do sistema esteja livre. Vamos lá. Eu tenho lá o seguinte, né? Pn, né? Igual a 1 menos P vezes P elevado a 0. Certo? Aqui, ó. Eu estou apontando aqui na tela, vocês não estão vendo aqui, tá? Aqui. Vamos lá. Então, o que, é que eu tenho lá? Né? Juntando aqui, né? Essa expressão com essa, tá? 1 menos lambda sobre mi, né? Que é exatamente a referência aqui, onde 10, né? Que é o lambda sobre 15, vezes 10 elevado a 0 sobre 15. Né? Então, executando essa continha aqui, ó, a gente vai encontrar 0,33. Então, resposta. A probabilidade do posto de trabalho estar livre é de aproximadamente 33%. Certo? Então, 33% do seu posto de trabalho está livre. Na letra B, ele quer calcular o número médio de clientes na fila de espera. Tá certo? Então, o LQ, vou voltar lá naquela expressão lá de trás, aqui, ó, aquela tabelinha. LQ, ó, número médio de clientes na fila de espera. De espera. Aqui, ó. Tá? Tempo de espera. Letra B. Então, se você jogar, aí é puramente substituição de fórmula, né? O lambda você sabe que é 10, o mi é 15, certo? Estamos fazendo isso aqui, eu teria 1,33 peças. Então, lá, o número de peças, o número médio de peças aguardando para ser processado é de 1,33 peças. Nesse caso,
é adequado considerar que é possível encontrar, em média, 2 peças na fila. Porque você não vai trabalhar com um valor quebrado, você vai ter que arredondar para o inteiro superior mais próximo. Então, no caso de 1,33, você arredonda para 2 peças na fila. Certo? Na letra C, diz, deixa eu só voltar para saber qual é a pergunta da letra C, porque aqui está só a resolução. Na letra C, ele quer saber qual é o tempo médio de uma peça gasta no sistema. Tempo médio gasto no sistema, ó, tá aqui, ó. Tempo do sistema, já foi dado aqui, é só aplicação da fórmula, é apenas utilização dessa tabela, tá? Não é essa aqui, né? É essa aqui mesmo. Ele está usando como L, tá? Mas para resolver essa questão, é preciso calcular o número médio de clientes no sistema de atendimento. L, lambda menos 6, ou mi vezes lambda, certo? Então, eita, peraí, que eu pulei, essa é a segunda questão, calma. Estava esperando, pronto, aqui. Tá? 1 sobre mi vezes lambda, 15 menos 10 vai dar 0,2 horas. 0,2 horas corresponde a 12 minutos. Ou seja, o tempo médio que uma peça fica no sistema, ou seja, do instante que ele chega até ele ser atendido, ele leva 12 minutos. Isto é, o tempo na fila mais o tempo de processamento. Na letra D, vou voltar para a letra D, ele quer saber que você calcule quantas peças serão processadas em média por hora. Letra A, B, C, D. Então, se a ocupação média do posto fosse 100%, então o número médio de peças processadas por hora seria igual a 15. Entretanto, a ocupação média será de 1 menos P0, ou seja, 2/3. Tá? Deixa eu botar lá na telinha. Tá? Um menos P, né? Um menos P0, né? Então, vai ser igual a 2/3. Certo? Vê quanto é que dá 2/3 aí. Vou dividir aqui. Então, estou achando a calculadora aqui. Deixa eu pegar o comportamento aqui. Calculadora. 2 dividido por 3 dá 0,66. 0,66666. Isso. Pronto. Certo? Então, se eu tenho 15, ou seja, se 15 é 100%, eu vou calcular quanto é 66% disso aí. Então, se eu multiplicar 15 vezes 2/3, eu vou ter 10 peças por hora. Então, se eu tivesse a minha ocupação do trabalho for 100%, ou seja, todas as máquinas funcionando por acaso, eu podia cancelar, eu podia produzir 15. Mas, com esse tempo, essa ocupação média que eu tenho, né, de 2/3, tá certo? Eu vou ter exatamente aquela história, vê só. Vê só, como é que eu cheguei nesses 2/3? Eu não calculei que o tempo para estar livre não é 1/3, ou não é 0,33. Então, se eu tenho 0,33 livre, eu tenho ocupado, né? Se 0,33 é 1/3, o que falta para 1 é 2/3, né? É exatamente o que estaria ocupado. Tá? É só o complemento, né? Aqui, ó, é 0,333, tá? Aí eu vou encontrar 0,666, que é exatamente a 2/3, vezes 15, eu vou encontrar 10 peças por hora. Beleza?
Na questão 2, tá certo? Ele fala o seguinte, ó. Supondo-se que a chegada do navio ao berço portuário siga a distribuição de Poisson com a taxa de 6 navios por dia e que a duração média de atendimento dos navios seja de 3 horas, seguindo-se a distribuição exponencial, que obedece a sequência, a distribuição exponencial, eu vou usar aquelas fórmulas do anexo. Qual é a probabilidade de um navio chegar ao porto e não esperar para atracar, ou seja, esteja livre, né? Qual é a quantidade média de navios na fila do porto? Qual é a quantidade média de navios no sistema portuário? E qual é a quantidade média de navios utilizando o porto? Certo? Vamos lá. Então, eu tenho aqui o meu lambda, 6 navios por dia, que é a chegada. E o atendimento, se um navio a cada 3 horas, né? Imaginando, né, que o porto não fecha, né? Então, por dia, o dia são 24 horas, eu vou ter 8 navios por dia. Tá certo? Vamos lá. Então, primeiro a letra que é a probabilidade do navio chegar e não esperar para atacar. Ou seja, é que eu esteja livre. Se ele está livre, aí você coloca o expoente zero, tá vendo? Isso aqui, o zero, quer dizer que esteja livre. Certo? Esse Nzinho vai ser igual a zero. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Aqui, na verdade, né? Aqui está um Ezinho, mas é um lambda, tá? É um lambda aqui, por isso está dando um conflito, é lambda. Tá? A minha probabilidade é o lambda sobre mi. Quer ver? Você está aqui na formazinha, tá vendo? Isso aqui, ó. É esse valor aqui. Então, o que é lambda? Lambda eu calculei que é 6. E quem é mi? 8. Então, ó, 6 sobre 8, 0,75. Isso aqui vai dar 0,25. Ou seja, a probabilidade de um navio chegar no porto e não esperar para atracar é de aproximadamente 25%. Então, se a chance é de estar 25%, né? A parte ocupada é 75%. Letra B. O que ele pede na letra B? Qual é a quantidade média de navios na fila do porto? Então, ele quer o tamanho da fila, né? Então, se você chegar lá na minha expressão, tamanho da fila, vou botar aqui na tabelinha, tamanho da fila, né? Número médio de clientes na fila de espera, né? Número de médio de clientes, certo? Que seria, no meu caso, seria o número de navios. Está aqui o Lzinho. Está aqui, ó. Lzinho, tá certo? Com o lambda de mi, ó, você calcula tudo. Tá certo? Se você calcula aquelas duas taxas, a taxa de chegada e a taxa de atendimento, e aplicar na tabelinha lá das funções, eu tenho 2,25. Então, vê só. Se eu tenho 2,5, você vai adotar 3, né? 3 navios. A quantidade média de navios na fila do porto é de 3 navios. Essa arredonda para o inteiro acima. Certo? Você não vai dizer 2,25 navios. Você diz que são 3 navios. Na letra C, o que ele quer? A quantidade média de navios no sistema portuário. Então, eu vou ter lá, ó, L, o número médio de clientes no sistema, né? Número médio de clientes. Vamos lá na tabela aqui, ó. Número médio de clientes. Número médio de clientes no sistema. Eita, olha aí, ó. Aqui veio uma falhinha na impressão, tá? Ó, aqui não veio isso aqui, ó. Né? Veio uma falhinha aqui. Aí vamos copiar lá na frente a formulazinha. Não, mas dá para chegar, né? Peraí, calma. Agora. Letra C.
Letra C, tá certo? Então, o número médio de clientes no atendimento é esse aqui, ó. Certo? Então, a quantidade média de navios no sistema portuário é de 3 navios. Veja que a forma é parecida com essa. E a última pergunta do enunciado, ele quer saber qual é a quantidade média de navios utilizando o porto. Então, se eu tenho L menos L0, né? Se eu tenho 3 menos 2,5, eu tenho 0,75, ou seja, 75%, né? É aquela história. Se eu tenho 25% ocupado, né? Que é a chance do navio chegar e ser diretamente atendido. Então, eu tenho 75% sendo utilizado, que é 0,75 dos navios. Certo? Diante disso, pessoal, vai ficar para vocês, tá? Esta atividade aqui, ó. Com base nesse exercício 2, responda a questão a seguir. Qual deve ser a taxa de chegada do navio para que o tempo médio da fila seja igual a 3 horas? Tá certo? Chegada 6 navios por dia. Atendimento, em média, um navio a cada 3 horas. Ou seja, 8 navios por dia. Sendo assim, Mi igual a 8 navios por dia. Esse I aqui já foi dado na questão anterior, não foi? De 6 navios por dia? Deixa eu ver aqui. É o enunciado da questão anterior, né? Então, são os dados da questão anterior, só que agora eu quero que o meu tempo médio na fila seja de 3 horas. Na questão anterior, eu fiz esse tempo médio na fila. Deixa eu ver se eu tenho essa. Não tenho, né? Não tenho tempo. Não calculei. Você vai ter que calcular aqui, ó, o que foi pedido na primeira questão. Né? Tempo médio esperando na fila aqui, a letra B, ó. Letra B aqui, ó. Entendeu? Aí pronto, ó. Aí vocês vão precisar entregar isso até o dia 11 de abril. Tá certo? Como é que vai funcionar? Nós teremos mais uma aulinha, certo? Dessa disciplina. E aí, nessa segunda aula, eu vou passar mais uma atividade. E a soma dessa atividade 1 com a atividade 2 vai ser a nota da primeira avaliação de vocês. Tá certo? Lembrando que a nossa aula vai ser quinzenal. Teremos aula hoje e a próxima aula será no dia... Deixa eu conferir aqui. Mas é o professor. Oi? Professor. Espera aí, ó. Nanis, Fala. Dia 22. essa, Falando. essa aula vai estar gravada, né? Tá gravada. Eu gravei exatamente para você ter que ver a questão 2 de novo, né? Assistir passo a passo e fazer olhando. Entendeu? Deixa eu só voltar aqui para a nossa tela. Vai, Liberto, levanta esse braço aí. Levantei sim, professor. Tira uma dúvida para mim. Essa é a primeira aula para mim. Tem uma atividade anterior a essa? Não. Tá bom. A Perfeito. primeira aula que a gente teve foi só para comunicar o cronograma das aulas. Tá Tá bom. certo? Perfeito. Então, Perfeito. olha só. Semana que vem vai ser o pessoal de legislação. Eu também Quem tiver... tô. Pronto. Então, para você não tem que dizer na porra nenhuma, é direto. Ó, Plácido tá me seguindo direto. Não consigo entender isso não, hein, cara. O cara barbado seguindo o outro, bicho, eu fico até com Pô. medo. Não, eu tô tirei, fora. pô. Tirei. Eu tô fora. Tá? A Eu minha vou agora parar a só daqui a gravação 15 aqui pra... dias. Só daqui a 15 dias. Pronto. Vou parar a gravação para não